dia 5, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje, vamos somente resolver alguns exercícios de vestibulares e Enem. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. A nossa primeira questão, ela se trata de uma questão do Enem 2020 sobre operações com conjuntos. Leiam inicialmente aí a questão e tentem resolver, e na sequência já vou apresentar a resolução para vocês. Um grupo sanguíneo, ou tipo sanguíneo, baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, o antígeno A e o antígeno B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos distintos são o tipo A, quando tem apenas o antígeno A presente, o tipo B, quando apenas o antígeno B está presente, o tipo AB, ambos os antígenos estão presentes, e o tipo O, nenhum dos antígenos está presente. Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e, após análise, foi identificada que 100 amostras está presente do antígeno A, 110 amostras a presença do antígeno B e em 20 amostras nenhum dos antígenos está presente. Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das pessoas que possuem o tipo sanguíneo A é igual a... Então, a gente tem, inicialmente, a quantidade de pessoas que participaram, dessa análise, certo? Foram um total de 200 pessoas. Então, eu sei que em 100 dessas amostras está presente o antígeno A, mas não diz que é somente o antígeno A. E 110 está presente o antígeno B e não diz que é somente o antígeno B. Então, como que eu vou responder isso? Então, a maneira, assim, mais geral de você responder isso é da seguinte forma, através de diagramas. Então, como que eu vou construir o meu diagrama? Então, eu posso representar, fazer dois diagramas aqui de Venn, onde aqui são as pessoas com antígeno A, aqui são as pessoas com antígeno B, e aqui no meio está a interseção, que faz parte do antígeno A, e o antígeno B, que ele não disse na questão, e inicialmente a gente tem que procurar isso. E a gente tem, ó, 20, que ele não está encaixado nem no antígeno A, nem no antígeno B. Então, a gente cria outro diagrama aqui fora, onde aqui fora tem 20, que não faz parte nem do A, nem do B. Com isso, a gente estabelece o quê? Que as pessoas que possuem antígenos A ou B são um total de 180. Por quê? Porque participaram dessa pesquisa 200 pessoas e dessas 20 não apresentaram nenhum antígeno A, nenhum antígeno B. Então, a gente faz 200 menos 20, que dá igual a 180. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou precisar descobrir quantas pessoas possuem um antígeno A ou B. Então, eu vou estabelecer a seguinte relação. Então, eu sei que pela união de conjuntos, a gente tem o seguinte, que o número de elementos do conjunto geral, vou colocar aqui o número de elementos de A unido a B, vai ser determinado pelo quê? Vai ser determinado pelo número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o que tem na interseção dos dois. Então, menos o número de elementos da interseção de A com o conjunto B. A gente sabe esse número aqui foi igual a 180, então eu tenho que 180 é igual ao número de elementos de A. O número de elementos de A, por sua vez, ó, é 100, certo? Porque foram identificados que em 100 amostras está presente o antígeno A, então eu tenho aqui o total de 100, mais o número de elementos de B, que é 110, menos o que tem na interseção dos dois conjuntos, que a gente não sabe. Então, eu vou colocar aqui uma letra, só para a gente não ter que estar repetindo toda essa informação, certo? Então, eu vou dizer que N, o número de elementos da interseção de A com B, eu vou chamar, por exemplo, de Y, certo? Então, menos Y. Com isso, eu tenho o seguinte, eu tenho que 180 vai ser igual a 110 mais 100, que dá 210, menos Y. Com isso, eu passo o Y para cá, fica positivo, e passo
180 para lá fica negativo, então eu tenho que y vai ser igual a 210 menos 180. Isso implica dizer que o meu y vai ser igual a 30. 210 menos 180 dá 30. Então, eu sei que aqui as pessoas que possuem o sangue AB são um total de 30 pessoas. E ele diz que do antígeno A foram identificadas 100 pessoas. Então, se aqui já tem 30, para chegar no meu 100 falta somente 70. 70 mais 30 dá as 100 amostras que estiveram presentes no antígeno A. Logo, eu concluo que o número das pessoas que possuem o tipo sanguíneo A é igual a 70, que é a alternativa C. A segunda questão desse vídeo também é uma questão do Enem de 2020 e ela também trata de operações de conjuntos, onde em vez de você observar a tabela, como a gente era acostumado, a gente vai observar esse gráfico. Então, pausem novamente o vídeo, tentem resolver e na sequência eu trago a resolução. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados abaixo, certo? Na questão do Enem mesmo, está feito um gráfico, no entanto, para poupar um pouco do trabalho, não ter que construir esse gráfico, eu entrei somente os dados da questão, certo? Então, diz que 21,6% somente estuda, 13,6% trabalha e estuda, 45,2% somente trabalha e 19,6% não trabalha nem estuda. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é. Então, vamos representar inicialmente o que está acontecendo aqui com essas porcentagens por meio de diagramas. E vai ser representado da seguinte forma. Então, eu tenho aqui dois diagramas, onde esse eu vou colocar que são as pessoas que estudam, vou colocar aqui para simbolizar as pessoas que estudam, vou dizer que esse aqui, que é o T, são as pessoas que trabalham, e aqui no meio a gente sabe que tem as pessoas que trabalham e estudam. E tem, né, um conjunto aqui, e tem outra parte que nem trabalha, nem estuda, que vai estar mais aqui fora. Então, diz que 21,6% somente estuda. Então, se esses jovens, no caso, somente estudam, eles vão estar presentes aqui, ó, somente nessa parte aqui, ó, do diagrama E. Então, eu tenho 21,6% aqui. Diz que 13,6% trabalha e estuda. Então, se eles trabalham e estudam, eles vão estar aqui na interseção desses dois conjuntos. Então, vai ter aqui 13,6%. Diz que 45,2% somente trabalha. Então, se somente trabalha, eles vão estar aqui, ó, somente na parte do conjunto T. Então, tá aqui, ó, 45,2%. E diz que 19,6% não trabalha nem estuda. Então, tá aqui fora 19,6%. De tal forma que quando eu somar todas essas porcentagens, eu vou ter 100% dos jovens entrevistados. E a questão, ela pede o seguinte, o número de jovens entrevistados que trabalha é. Então, aqui, ó, tá as pessoas que somente trabalham e aqui tá as pessoas que trabalham e estudam. Então, se elas trabalham e estudam, ela também trabalha, né, pela lógica. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar as pessoas que somente trabalham com as pessoas que trabalham e estudam. Uma vez que essas pessoas que trabalham e estudam estão presentes aqui, ó, no conjunto T. Então, eu sei que, por exemplo, ó, o conjunto T, vou até colocar aqui. Eu tenho os 45,2% que somente trabalham, mais 13% que eles também trabalham. Então, mais 13,6% que também trabalham. Com isso, eu tenho o total de, fazendo essa soma aqui, eu vou ter o seguinte, 6 com 2 dá 8, coloca a vírgula, 5 com 3
também dá 8. E 4 mais 1 dá 5. Eu vou ter 58,8% que trabalham. E o que é que eu faço agora? Eu tenho, para mim saber a porcentagem correspondente desses 363 mil, basta somente multiplicar 363 mil por 58,8, de tal forma que eu tenho 373 mil vezes 58,8 sobre 100. Então, eu cancelo esse zero com esse zero com esse, ficou só 1. Então, agora é só multiplicar 3.630 por 58,8, de tal forma que quando eu multiplicar, vai me dar justamente em 213.444 jovens que trabalham, e é justamente a minha alternativa C. Então, para finalizar a aula, a gente também vai resolver uma questão que fala de operações de conjunto, só que não é do Enem, é do Selecon de 2019. Então, novamente, eu peço a vocês que pausem o vídeo e tentem resolver a questão. E na sequência eu já trago a resolução. Um grupo de 90 engenheiros, 26 são casados, 60 são cubanos e 24 não são casados nem cubanos. O número de engenheiros desse grupo que nasceram em Cuiabá e são casados e tem aqui as minhas alternativas, 14, 16, 18 ou 20. Então vamos lá. A gente sabe o total de engenheiros. E a gente sabe um dado bem importante que é as pessoas que não são casadas nem cubanas. Então a gente vai primeiro representar isso por meio de diagramas para a gente ver o que está acontecendo. Então a gente tem aqui dois diagramas, onde esse, por exemplo, são as pessoas que são casadas e esses são as pessoas que são cubanas. Vou botar aqui CB. É o conjunto CB, que são as pessoas que nasceram em Cuiabá. Ele diz que 24 não são casados nem cubanos. Então, se eles não são casados nem cubanos, eles não vão aparecer nesses dois diagramas. Eles vão estar em outro diagrama, um diagrama aqui mais geral. Então, aqui vai estar as 24 pessoas que não são nem casadas nem cubanas, mas são ainda engenheiros. Então, com isso, a gente conclui que dentro das pessoas que são casadas ou cubanas, a gente tem um total de 90 menos 24, ou seja, eu tenho o total de... Então, com isso, eu tenho um total de 66 engenheiros que são especificamente casados ou cubanos, ou seja, a gente pode determinar isso pela a nossa formulazinha de união de conjuntos. Que o número total da união do conjunto C com o conjunto CB vai ser igual ao número do conjunto C mais o número do conjunto CB menos o que tem na interseção dos dois conjuntos, que é justamente o que a gente quer descobrir. Então, menos o número de elementos da interseção de C com CB. Então, eu vou dizer somente para a gente não ter que estar repetindo essa expressão, que o número de elementos da interseção de C com CB é igual a X, certo? Então, eu sei o número de elementos da união de C com CB, ou seja, os elementos que fazem parte exclusivamente de um desses dois conjuntos, no mínimo. Então, é o total de 66. Então, eu tenho que 66. Então, eu sei o número de elementos das pessoas que são casadas, que são o total de 26. Então, eu tenho que 26 mais o número de elementos das pessoas que são cubanas, que são 60, menos o número de elementos das pessoas que são casadas e cubanas, que eu não sei quanto é, e eu disse que era X. E com isso eu tenho o seguinte, eu tenho que 26 mais 60 vai me dar 86 menos X. Com isso eu passo o X para lá, fica positivo, passo o 66 para cá, fica negativo. Então eu tenho que X vai ser igual a 86 menos 66. E por sua vez X vai ser igual a 86 menos 66 me dá 20. Logo, 20 pessoas são
casadas e cubanas, que é a minha alternativa D. Então é isso, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem estiver curtindo essa série, peço que se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe aí com seus colegas.